Um homem que foi esfolado vivo e decapitado, outro que foi espancado até sua morte, outro que cometeu suicídio. Neste vídeo você verá quem teve essas mortes cruéis e como os outros 9 apóstolos de Jesus Cristo morreram. Meu nome é Tiago e esse é o canal Narrativas Sagradas. Os seguidores mais próximos de Jesus eram os apóstolos, conhecidos como os 12. Como líderes da igreja primitiva, cada um dos apóstolos desempenhou um papel fundamental na expansão da igreja por todo o mundo, e muitos deles morreram como resultado direto de seus esforços ministeriais. Veja agora como os 12 apóstolos morreram. Simão. De acordo com a tradição da igreja, Pedro foi morto pelo imperador Nero por volta de 64 d.C., após o grande incêndio de Roma, pelo qual ele culpou os cristãos pelo início. Os soldados romanos tinham a reputação de experimentar variações de crucificação. De acordo com o historiador judeu-romano, o Joséfo, que viveu no primeiro século, os soldados romanos nem sempre crucificavam as pessoas de cabeça para cima e tentavam posições diferentes apenas para se divertir. Um texto apócrifo do segundo século chamado Atos de Pedro foi o primeiro relato afirmando que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, supostamente porque ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. André. O irmão de Pedro, André, supostamente sofreu uma morte semelhante, mas a origem não é tão confiável. Segundo a tradição, André foi martirizado por crucificação na cidade grega de Patras, por volta de 60 d.C. Como seu irmão, Pedro, André não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Portanto, foi amarrado, não pregado, a uma cruz pendurada em forma de X em vez de T. Por esse motivo, uma cruz em forma de X às vezes é chamada de Cruz de Santo André. Infelizmente, a origem dessa narrativa não é exatamente confiável. Vem de um livro apócrifo chamado Atos de André, que também inclui numerosos relatos sobrenaturais dos milagres de André, incluindo uma alegação que ele pregou por 3 dias seguidos enquanto estava pendurado na cruz. Felipe. Muito cedo, os cristãos confundiram Filipe, o apóstolo, com Filipe, o evangelista do livro de Atos. Portanto, não podemos dizer com certeza quais contos estão se referindo a Filipe. Para piorar a situação, há histórias conflitantes. Basicamente, não sabemos como Filipe morreu, mas há muitas possibilidades. Um registro diz que ele morreu de causas naturais, outros que foi decapitado, e outros que ele foi apedrejado até sua morte, ou até mesmo crucificado de cabeça para baixo, assim como Pedro. O que sabemos é que ele morreu em um momento do primeiro século, possivelmente por volta de 80 d.C. A maioria das tradições mais antigas parece apontar para ele sendo martirizado na antiga cidade grega de Hierápolis. Tomé. O último discípulo a ver Jesus tem uma certa obscuridade e relatos diferentes sobre sua morte. Segundo tradições e relatos históricos, Tomé foi martirizado enquanto pregava o evangelho em regiões além das fronteiras do Império Romano. Uma das versões mais comuns afirma que Tomé foi martirizado na Índia, onde foi esfaqueado com lanças ou flechas pelos opositores locais. Essa versão sugere que ele continuou seu trabalho missionário até o fim, enfrentando perseguição e oposição. Outra narrativa menciona que Tomé foi martirizado na Pérsia, atual Irã, onde teria sido atingido por uma lança enquanto orava em uma colina. Essa versão é menos difundida, mas também atribui a ele um destino trágico. Apesar da falta de informações concretas e da existência de diferentes relatos, a tradição cristã atribui a Tomé o título de mártir, pois ele deu a vida enquanto pregava e testemunhava sua fé em Jesus Cristo. Mateus. O cobrador de impostos que deixou tudo para seguir Jesus tem sua morte baseada apenas em fontes históricas e tradições posteriores. Segundo os relatos antigos, Mateus teria pregado o evangelho na Pérsia, Judéia e Etiópia, onde provavelmente foi morto. Embora os detalhes exatos do seu mártir não sejam conhecidos, algumas fontes mencionam que ele foi morto por uma espada, enquanto outros relatam que ele foi apedrejado ou morto de outra forma violenta. Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos 12 discípulos de Jesus. As únicas referências bíblicas sobre eles encontramos justamente nas listas dos nomes dos discípulos. Pouco se sabe sobre quem foi Bartolomeu na Bíblia. A melhor forma de se ter alguma informação sobre sua pessoa
considerando que Bartolomeu é o mesmo Natanael citado no Evangelho de João. Então, nesse caso, vemos Bartolomeu aparecendo na narrativa bíblica, num diálogo com Felipe, onde é informada sua cidade natal, que era Caná da Galileia. O mártiro do apóstolo ocorreu na cidade de Albanópolis, hoje na região russa do Daguestão, às margens do Mar Cáucaso. A tradição conta que ele teria sido morto por ordem do governador local, o qual não aceitava a pregação e a conversão dos nativos ao cristianismo. O esfolamento é um método de tortura relatado desde 800 a.C., onde era removido toda a pele do ser humano. A vítima era preparada para que o tecido epitelial se soltasse mais facilmente, seja por meio de panos quentes sobre a pele ou por deixar a vítima por horas abaixo do sol quente e escaldante, como faziam os astecas. Depois de ser esfolado, Bartolomeu foi decapitado. Tiago Maior, o pescador que se tornou apóstolo. Tiago Maior, o irmão de João e filho de Zebedeu, tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois de Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Foi Tiago, o primeiro discípulo a morrer em nome da causa cristã. Séculos depois, ele se tornou patrono da Espanha, sendo considerado um santo no catolicismo. Tiago Menor. Tiago, filho de Alfeu, é identificado nos evangelhos como irmão do Senhor, termo usado para designar parentesco de primos. Durante a perseguição dos cristãos na Palestina, segundo o historiador Flávio José, o apóstolo Tiago teria sido condenado por se recusar a denunciar os cristãos, sendo apedrejado até a morte. No entanto, há outra tradição que sustenta que Tiago foi lançado no pináculo do templo. Apesar de muito ferido, ainda pediu perdão pelos seus inimigos, que mesmo assim lhe agrediram com violência, cortando seu corpo em pedaços. Judas Tadeu e Zelote. Acredita-se tradicionalmente que Judas foi martirizado na Síria, em sua jornada missionária com Simão, o Zelote, mas não está claro quão confiável é essa tradição, porque vem do relato encontrado em Atos de Simão e Judas, um texto questionável cheio de histórias lendárias. Zelote e Judas ordenaram que os demônios saíssem dos ídolos e destruíssem suas próprias imagens. Então, os líderes religiosos mataram Simão e Judas. Segundo a antiga tradição, Simão foi morto e cerrado ao meio, e Judas tendo a cabeça cortada com um machado. Por isso, Simão é pintado com uma serra e Judas com um machado em sua mão. Judas Iscariotes. Além de Tiago, Judas Iscariotes é o único apóstolo cuja morte está registrada na Bíblia. Mas ao contrário de Tiago, Judas não foi um mártir. Ele cometeu suicídio logo após trair Jesus, conforme Mateus 27:5, que diz: Então Judas jogou o dinheiro no templo e saiu. Então ele foi embora e se enforcou. João, o discípulo amado. Antes de Jesus morrer, ele confiou sua mãe Maria ao discípulo amado, conforme João 19, versículo 26 e 27. Quando Maria morreu, João supostamente foi para Éfeso, onde escreveu suas 3 epístolas, e de lá foi exilado para a ilha de Patmos por pregar o Evangelho, onde recebeu a revelação de Cristo e escreveu o livro de Apocalipse. Eventualmente, ele conseguiu voltar para Éfeso e teve uma morte comum, algum tempo depois de 98 d.C. Curiosamente, seu irmão Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer o mártiro, conforme Atos 12:2, enquanto que João foi o último dos apóstolos a deixar a terra e chegar ao céu. Se você gosta de histórias bíblicas e tem desejo de aprender mais sobre a palavra de Deus, venha estudar junto conosco. Acesse o primeiro link nos comentários e seja edificado. E esse foi o vídeo sobre os 12 apóstolos e a sua morte. Se você gostou do vídeo, peço apenas que deixe seu like e se você é novo no canal, se inscreva para novos vídeos. Que Deus te abençoe e até a próxima.